Bom dia, boa tarde, boa noite, até mesmo boa madrugada, dependendo da hora que você nos dê a honra de assistir a esse vídeo. Meus amigos e minhas amigas, estou aqui para trazer para vocês a bomba do momento. Ministro da Advocacia Geral da União disse que foi comprovado que o governo Bolsonaro abriu as portas do INSS para os ladrões. Vamos fazer o seguinte, mete o dedo no like e já começa a passar adiante. Vamos aos fatos para você entender tudo bem direitinho. Vamos começar por um trechinho da entrevista que o Bolsonaro deu ao UOL. Nela, ele confessa que a corrupção pode ter começado no governo dele. Vamos ouvir? No seu período, o senhor considera a hipótese, eu sei que foi editada uma medida provisória, que essa medida provisória foi alterada no Congresso, depois foi sancionada pelo senhor como presidente, com as mudanças feitas lá. Agora, o senhor considera a hipótese de ter ocorrido irregularidades na sua gestão? Acha que a CPMI teria que investigar os dois períodos? Você não tem como falar corrupção zero. Você pode até buscar. Mas é como zero absoluto, né? Não tem como chegar lá. Bem, vocês acabaram de ouvir aí ele dizer que ele é sempre assim, né? Ele diz que pode ter tido, mas ele não teve nada a ver com isso. Só que tem um pequeno detalhe que ele vai ter que explicar direitinho à justiça. Esse senador disse o quê? Que os técnicos do INSS levaram para eles informações de corrupção e ele levou para o Bolsonaro. E o Bolsonaro fez o quê? Acionou a Polícia Federal, a CGU, mandou o INSS investigar? Nada. Ele também vai citar tal emenda que o Josias, infelizmente, cita sem estudar direito e ver que aquela que o Josias cita sem investigar direito, que na verdade a emenda servia para tentar atrapalhar a aposentadoria de quem tinha direito. Era isso. Era esse o propósito da emenda. Vamos ouvir o que é que esse senador fala? Vamos lá. As denúncias que eu recebi gerou realmente por parte do governo Bolsonaro a edição de uma medida provisória para estancar essa farra de aposentadoria que existia em função da legislação. Isso é o que nós fizemos. Veja, o negócio deles é falar na CPMI. Mas ele esquece que quando ele ficou sabendo da corrupção, eles não tomaram nenhuma providência prática. 4 anos de governo Bolsonaro e nada aconteceu. Agora olha o que diz o ministro da Advocacia Geral da União. Podem ser bloqueados, né, das contas. Eles podem ser bloqueados somente das contas das instituições ou os responsáveis, as pessoas físicas também podem ter que arcar com esses prejuízos? Como se dá o trabalho nessa frente? Nós identificamos as entidades. No primeiro momento, nós listamos 12 entidades, mas eu já posso adiantar que outras entidades integrarão este primeiro bloco, porque também já temos elementos que levam à inclusão dessas entidades numa nova medida cautelar. E os seus dirigentes. Porque se a entidade foi criada com um propósito fraudulento, os dirigentes também estão envolvidos nesta fraude. Portanto, devem responder com seus bens, com seu patrimônio, para ressarcimento aos aposentados. É muito importante que quem cometeu crimes responda não só penalmente, que vá para a cadeia, mas também pague patrimonialmente todo o prejuízo que deu a milhares de aposentados e pensionistas no Brasil. Esse é o trabalho, fazer com que quem cometeu crimes pague por seus crimes de uma forma ampla. Agora, ministro, a Operação Sem Desconto, ela também identificou a participação de funcionários públicos da Previdência Social nesse esquema de fraude. Como é que eles podem também responder por isso? Os funcionários públicos, todos os servidores públicos arrolados na investigação foram imediatamente afastados. Todos eles, não tem nenhum mais exercendo função pública, estão já respondendo a processo administrativo disciplinar, e esse processo administrativo disciplinar pode levar à demissão a bem do serviço público. E também já está aberto o procedimento instrutório à improbidade administrativa para que esses servidores, uma vez comprovada a sua participação, porque há um processo penal em curso,
a partir de uma investigação, possam responder patrimonialmente com os seus bens pelas fraudes e também podendo chegar à perda da função pública. Eu tenho dito que não dá para acontecer corrupção no INSS sem a participação dos funcionários de carreira do INSS. O que é uma grande vergonha. Esses caras têm que ser punidos no rigor da lei. Sem a participação deles, não tem corrupção. Vamos continuar? Agora, ministro, existe uma discussão em torno do afrouxamento das regras de fiscalização dessas adesões e do funcionamento dessas associações. O que estava permitido legalmente e a partir de que momento fica configurada uma fraude? Ora, veja, tem dois elementos aí que é importante que a sociedade tenha ciência. Você tinha antes um sistema muito restrito. Poucas entidades podiam acessar a possibilidade de fazer descontos em folha. E esse modelo, que era absolutamente restrito, poucas entidades sérias, históricas, tradicionais, tinham acesso, ele foi aberto para várias entidades. Então, o que eu digo que abriram a porta para o ladrão entrar. E em que momento se deu isso? Se deu entre 2019 e 2022, vamos falar a verdade, as pessoas precisam entender o que aconteceu no Brasil. Então, um modelo que era para poucas entidades virou um modelo para muitas entidades. Então, entraram muitas entidades, infelizmente, como revelou a operação, com o propósito de fraudar o aposentado e pensionista. Também é verdade que existia uma determinação legal para que a autorização do aposentado e pensionista passasse por uma revalidação, e num primeiro momento era anual, depois mudou para trienal, e tudo isso foi retirado também em 2022. Então, todas essas travas de segurança, todos os alarmes que existiam para a proteção do aposentado e pensionista foram desligados. E, infelizmente, isso deu origem a uma fraude sistêmica que nós, em bom tempo, descobrimos e acabamos no Brasil. Esta fraude não começou no governo, mas eu posso dizer que está encerrando neste governo. Bem, meus amigos, eu acho que depois dessa não fica dúvida de onde começou. E é bom que você lembre, o Bolsonaro tinha absoluta maioria no Congresso. Se ele quisesse impedir essa roubalheira, ele teria como impedir. E mais, ele tinha que ter colocado a Polícia Federal e a CGU para investigar. Mas ele não fez. A pergunta é, por que o Bolsonaro não mandou investigar? Agora o governo Lula que investiga, está parando a roubalheira. Ninguém quer culpá-lo? É ou não é uma piada? Gostou dessa informação? Mete o dedo no like, comenta e passa adiante. Diz o que é que você achou. O Bolsonaro abriu ou não abriu as portas do INSS por ladrões? Valeu, gente. Voltamos a qualquer momento com mais um vídeo informativo ou durante a nossa live. Tchau!